Olá, amigos e amigas. Bom dia para todo mundo. Bom dia para quem já está por aqui. Bom dia para quem vai chegar um pouco mais adiante. Nós iremos começar aqui essa nossa live, o livro do mês. E o livro desse mês é o livro Violência, escrito pelo filósofo e psicanalista esloveno Slavoj Žižek. Para esse trabalho de hoje eu conto com a presença do professor Maurício. Então já vou trazer ele aqui para a conversa. Tempo. Bom dia, Lucas. Bom dia, Amanda. Professor Maurício. Pronto. Bom dia, professor. Bom dia, Damo. Tudo em paz? Tudo tranquilo? Estamos por aqui, estamos por aqui mais uma vez, né? Pois é, para mais uma chave de leitura, né? O livro de hoje, Exato. Violência. Eu acho engraçado esses nomes, né? Slavoj Žižek. Tem um Aham. probleminha com essas pronúncias, porque uma vez numa aula eu fui falar do Heidegger. E aí o professor disse, não se pronuncia Heidegger, se pronuncia Heidegger. Aí depois disso eu fiquei pensando nessas pronúncias, como são engraçadas, né? Mas assim, em É, bom português, o livro do Slavoj Zizek, né? Vamos falar do Zizek, pronto. então. Exatamente. Já Violência. perguntaram, inclusive, a ele a pronúncia, exatamente porque tem uma confusão. E É, aí justamente. ele disse que isso não importava muito, que nós pronunciássemos Isso, como soa para nós, né? isso. Uhum. Então vamos lá então. É engraçado também pelo seguinte, a gente vai escolher um livro do mês, aí diz, vamos falar sobre o Zizek. É como se isso resolvesse o problema, né? Porque um pensador desse porte, a dificuldade é escolher por onde começa, né? Mas eu acredito que Exatamente. a escolha desse livro é uma escolha bem interessante. O tema é muito necessário, sempre vai ser. Então, está aqui então concedida a palavra, né, para o senhor indicar aí qual é o caminho que a gente vai percorrer para entender um pouquinho do livro Violência do Zizek. Pronto. Um bom dia a todos. É um livro extremamente instigante, né? O Zizek, ele escreve de uma maneira extremamente inteligente, né? É, Consegue ser irônico, consegue ser sutil, consegue ser profundo, consegue colocar piadas em meio à discussão de temas assim extremamente pertinentes e já tem também uma vasta história como escritor, como palestrante, considerado talvez um dos maiores filósofos, certamente um dos maiores filósofos, né, da atualidade. Escreve muito sobre vários temas, está assim sempre muito atualizado em relação ao que acontece no mundo, né? Ele traz muitos dados em relação à política de muitos países, assim, quando a gente lê é uma coisa de fato impressionante. E esse livro especificamente que traz esse tema tão em vigor, né? E tão atual, talvez sempre atual, que é o tema da violência. E eu diria que, sim, até como introdução a essa chave de leitura, né? O Gigi é que ele tenta nos mostrar exatamente qual seria a verdadeira causa da violência, né? Ou seja, tentar entender a violência a partir da sua origem e não a partir, digamos assim, do efeito ou da ponta, né, da violência ali como ela aparece para nós, que ele vai chamar de violência subjetiva, que seria a violência que é visível, né, e é em relação a essa violência visível que nós nos opomos, que nós nos colocamos, né, como críticos de toda e qualquer violência, mas pela inteligência do Zizek, ele nos diz que esse nosso sentimento de repulsa, né, a essa violência que nós vemos, né, que é o que ele chama de violência subjetiva, né, na verdade faz parte do sistema e camufla
a verdadeira violência. Em outras palavras, nós não conseguimos, sem um aprofundamento devido, enxergar, né, a verdadeira violência. Porque essa violência subjetiva, essa violência visível, aquilo que aparece como violência nos telejornais, ou quando nós pensamos nos números de pessoas que são assassinadas, né, ou de assaltos, né, nós nos, digamos assim, indignamos com esse tipo de violência, mas ela não seria nada mais do que, estou aqui tentando interpretar o que o Zizek disse, e também depois pode se colocar, se concorda ou não, mas ela nada mais seria do que uma atitude reativa, né, a uma violência que lhe é anterior e que lhe é muito mais profunda, e o sistema é feito exatamente para esconder esse tipo de violência. E ao longo do livro ele vai falando dos problemas assim, humanitários, né, da questão da fome na África e em tantos outros países, da guerra civil, por exemplo, no Congo, né, e aí como os empresários, ele vai até ironicamente chamar de o comunismo liberal, né, e aí usa o exemplo do Bill Gates e de outros empresários, né, que têm gestos humanitários, que oferecem grandes quantias, digamos assim, para minimizar, digamos assim, o sofrimento em algumas situações concretas, mas aí também, ironicamente, ele vai dizer que para poder darem antes, eles tomaram, né, de alguma maneira. Então, na verdade, é uma grande crítica, né, à violência que está embutida nesse sistema capitalista. O sistema capitalista, ele é extremamente violento, né? Então, digamos assim, às vezes a gente tem dificuldade de enxergar a fome, por exemplo, como violência, o desemprego como violência, né? São essas violências que nós não enxergamos tanto, que são as piores, né? E a violência cotidiana, digamos assim, a subjetiva, ela, na verdade, encobre essa dimensão mais profunda, né? Daí o Zizek dizer que, às vezes, nós temos que ter o cuidado para não termos tanta pressa, né? Às vezes a gente tem pressa para dar uma resposta à violência subjetiva e ele diz, às vezes a gente tem que parar, né? E aí, quando ele usa lá também as piadas, que ele se refere àquela piada, né, do Marx, do Engels e do Lenin, depois a gente pode falar um pouco dessa piada, mas ele diz é preciso parar, estudar, 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 não é exatamente indicando dessa necessidade da gente compreender qual é de fato o grande problema, qual é o problema que realmente produz tanta violência, né? Então, assim, em linhas gerais, a minha leitura digamos assim, para introduzir a nossa conversa, de que tem esse propósito aí. Na verdade, é uma leitura política, né, que ele está fazendo do sistema capitalista e da violência que está embutida e que é camuflada, né, e que é escondida por outros tipos de violência, e é um convite a esse aprofundamento, né, porque aquela violência subjetiva, né, que ele chama de violência visível, é a violência que nos toca, né, que nos impacta, né? E aí é claro que pelo fato de nos impactar, ela nos atrai, né? Mas e aí estaria exatamente o engodo no sentido de o perigo de a gente identificar a violência com o seu efeito sem buscar exatamente qual é a verdadeira, sem combater a verdadeira causa da violência, né? Por exemplo, a gente pensa na questão de segurança no Brasil já há alguns anos, né? Né, o problema da segurança, então, e da violência ligada a essa questão. Se a gente pensa assim, a gente está pensando só na violência subjetiva, né? Então, às vezes, é o próprio Estado que promove a violência que, posteriormente, ele supostamente está se esforçando para combater. Uhum. Quando eu comecei a ler esse livro do Zizek, eu me deparei me veio um questionamento, até por conta de uns comentários que apareceram aqui esses dias nas redes sociais. Algumas pessoas trouxeram de volta
Mal-estar na civilização do Freud, né? Aquela ideia de uma tensão entre indivíduo e sociedade. E nessa leitura que faziam, e aí, claro, a gente não vai entrar no Freud aqui, até porque precisaria de uma live só para mal-estar na civilização, mas a ideia é que a civilização é antagônica ao indivíduo, né? Então estaria nele, no indivíduo, essa perspectiva mais de indiferença e de violência, pelo menos era assim que estava ali apresentado. E aí, quando a gente pega um livro como esse aqui, A Violência, né, a gente percebe que tem uma ruptura radical com essa perspectiva do mal-estar na civilização, né? Não é que existe uma tensão entre sociedade e indivíduo, é que a sociedade é constituída a partir dessa dinâmica de violência, né? E aí entram padrões econômicos, sociais. Se a gente perceber, por exemplo, que essa semana a gente estava vendo isso nos telejornais falando sobre a inflação no Brasil, como ela é sentida na camada mais rica e na camada mais pobre, né? Quase não toca a camada mais rica da população, mas a camada pobre é quem sofre esse efeito, justamente por conta da pandemia. Então a gente percebe uma estrutura de violência que é a própria lógica desse modelo de sociedade, né? Eu queria destacar, e aí para mim já é muito interessante quando a gente pode dizer que tem um contraponto com o mal-estar na civilização, né? Porque a ideia de que a violência não é que a violência seja inerente ao indivíduo. Pode até ser que seja, né? Mas assim, é preciso destacar que essa estrutura da sociedade do capital, ela se alimenta de violência, né? Então isso fica muito claro. Sobretudo, eu achei interessante a introdução. Na introdução, o título que ele colocou na introdução é O Manto Sangrento do Tirano. E aí você vê esse título, né? O manto sangrento do tirano, e o primeiro parágrafo é a história do trabalhador que é acusado de roubar no trabalho, e todo dia que ele sai com um carrinho de mão, é inspecionado, e ninguém nunca acha nada, até que um dia percebem que ele está roubando carro de mão, né? Aí eu fiquei pensando, o manto do tirano e o cara que rouba um carro de mão, e todo mundo pensando que ele estava levando o material do roubo no carro de mão, mas não, o que ele estava roubando era o carro de mão. Essa ideia de que a gente toca, quando a gente debate sobre violência, a gente toca a superfície, mas não toca aquilo que há de mais profundo, né, nessa dinâmica de violência. A gente toca o manto, mas não toca o tirano, né? A gente vê o manto, fala sobre isso. E aí essa apresentação que ele faz sobre esses formatos de violência, né? Quando ele diz assim, olha, a gente tem lutado muito contra o que eu chamo de violência subjetiva. E ele define, né, violência subjetiva como aquela que é causada por um agente identificado, tal. Por exemplo, um assalto numa parada de ônibus. Pronto, isso aqui está veiculado todo dia nos nossos telejornais de meio-dia, esse sensacionalismo jornalístico, né? E aí é interessante perceber que isso aqui é só o aspecto de superfície, né, do tema. Ele não é a totalidade do tema, porque senão o discurso fica aquele, bom, para o problema da violência, mais policiais na rua. Para o problema dos presos, mais presídios. Então veja que a gente está sempre girando em torno de uma coisa que não vai se esgotar, né? Enquanto a gente está na superfície, ela não se esgota, né? Então a proposta parece ser não, é ousada, porque é tocar o que seria a causa, né? A causa dessa violência a nível de sociedade. Eu acho bem interessante que nesse iniciozinho mesmo, na introdução, ele fala do manto sangrento do tirano, né? E aí ele mostra a necessidade de dar um passo atrás, né? Geralmente a gente pensa numa compreensão assim mais profunda, mais alargada, a gente pensa em dar um passo à frente, até tenta fazer uma leitura um pouco metafórica nisso que você está colocando aí, de perceber as causas da violência e não a superfície, né? Eu acho que esse dar um passo atrás é exatamente nesse sentido, né? Inclusive ele vai, em alguns momentos do texto, ele se apresenta assim, no início do capítulo, sempre expressão italiana, né? Vai falar do adagio, do devagar, né? Para a gente não ter tanta pressa em emitir juízos sobre a violência, né? Como se a gente já compreendesse essa violência, e essa compreensão, na perspectiva do filósofo, ela passa necessariamente por esse passo atrás, né? Ele tem muita influência da filosofia de Hegel, da filosofia de Marx, né?
da psicanálise lacaniana, sobretudo, e ele faz sempre essa leitura buscando compreender as contradições a partir de uma dialética, né? E aí nem tanto essa contradição entre o indivíduo e a sociedade, mas, né, o indivíduo que de alguma forma é produto dessa sociedade, né? E aquilo que a gente pensa, digamos assim, como contradição entre o comportamento individual e aquilo que seria a sociedade, na verdade é algo que se resolve, como diz ele, né, dentro de uma perspectiva, de uma lógica, de uma dialética hegeliana, e que é uma lógica, digamos assim, hoje muito presente no mercado, no sistema capitalista. A gente já discutiu isso em algumas lives, né, como o capitalismo ele consegue acolher, digamos assim, a crítica que se faz a ele e, ao mesmo tempo, aproveitar, às vezes, essa crítica, inclusive, para impulsionar o próprio capitalismo, às vezes até para impulsionar a venda de mercadorias, né? Então, digamos assim, eu acho interessante essa necessidade desse passo atrás como um aprofundamento, como esse adágio, como esse ir devagar, né? Essa paciência no sentido de a gente não ter tanta pressa para tentar compreender a violência a partir da sua dimensão de superficialidade, porque citou aí de forma muito interessante, que eu estava exatamente me lembrando disso, do sensacionalismo que aparece no Brasil em alguns programas, exatamente como você colocou. Aí, ao meio-dia, né, a gente tem esses programas acentuando essa questão da violência, né, nos bairros, né, nas periferias, né, e aí acentuando, digamos assim, a importância do trabalho repressivo da polícia. Se você pega também, assim, naquele horário do início da noite, né, que é o horário também que muita gente está chegando em casa do trabalho, né, aí certamente tem uma grande audiência, e é um tema que é um sensacionalismo focando na questão dos assaltos, né, se a gente pensar ali no programa do Datena, eu acho que é na Band, né, assim, sempre exaltando ali o trabalho da polícia, e aqui eu não estou tentando diminuir o trabalho e a importância da polícia, mas o que é que isso passa, né? Qual é a imagem que isso transmite e o que é que as pessoas absorvem disso, né? É que a violência está ligada às periferias das cidades, que a violência está ligada às favelas, que os violentos são os pobres, que os violentos são os negros, né? Porque você tem sempre a imagem ali que está apresentada, e aí a exaltação quando um policial prende um jovem negro, né? E aí a violência também com a morte de muitos jovens nas favelas, nas periferias, muitas mortes também de policiais, né? E aí tem esse quadro da violência que precisa ser extirpado sem que as pessoas percebam que, na verdade, esse tipo de leitura significa cair numa armadilha em que nós não iremos resolver nunca o problema da violência, porque pensamos que a violência vai ser resolvida com repressão, e quanto mais repressão, mais violência. Na verdade, nós teríamos apenas um crescimento, digamos assim, da bola de neve, e é isso que a gente consegue enxergar com muita clareza no Brasil, né? A violência ela se torna cada vez mais crescente, né? E agora com mais intensidade, porque tem uma violência aí de caráter estrutural que a gente não consegue enxergar, mas se a gente vive, por exemplo, numa situação em que se produz fome, se a gente vive numa situação de pandemia, que o governo resiste a eu iria dizer dar, né, mas não é dar, porque não é o governo que está dando, né, isso são os próprios recursos que vêm da própria população, mas em aprovar um auxílio, né, que seria, digamos assim, o básico necessário para que as pessoas não, não passem fome de fato, e muitas pessoas passam, né, e aí o auxílio já era pouco, e agora caiu para R$ 250 por mês, e aí tem toda uma burocracia, tem toda uma dificuldade para que isso chegue de fato à mão das pessoas que necessitam. Eu estava vendo semana passada uma reportagem que mostrava uma pesquisa feita nas favelas do Brasil, né, essa pesquisa.
e aí 80% dos entrevistados, significa 80% das pessoas, 80% das famílias, digamos assim, na pesquisa, disseram que se não fosse a questão de ONGs e de associações e de grupos que se organizaram e se organizam para arrecadar alimentos, as pessoas estavam literalmente passando fome, né, sem ter nada para comer. Então, 80%. Eu fiquei assim estarrecido, né, com esse número dessa pesquisa, uma pesquisa assim, muito séria. E aí tem violência, digamos assim, maior do que essa, né? E é uma violência produzida exatamente pelo Estado, produzido pelo sistema, né? Por um Estado que se atrela, né, a um sistema que é o sistema capitalista, que é o sistema que produz desigualdade, né, que se alimenta do lucro desenfreado, que para que uns enriqueçam, a maioria tem que empobrecer cada vez mais. Não existe violência maior do que essa. O que vem depois disso é algo de reativo e é algo de pura consequência. Então, quando o filósofo nos diz que é preciso dar um passo atrás, aí já no iniciozinho do texto, vamos olhar para aquela violência que ele chama de objetiva, né? Aquela que a gente não consegue enxergar, né? Seria meio que um paradoxo, né, filosófico, né? Vamos olhar para o que a gente não consegue enxergar, né? Porque olhar para o que a gente consegue enxergar é muito fácil, né? E é isso que se chama mais ou menos é isso que é explorado nesses programas sensacionalistas. Isso. E aqui nessa sua fala a gente percebe como essa linha de pensamento vai ganhando consistência, porque falar sobre violência subjetiva, como ele começa falando, o que é a violência subjetiva? Eu me sento aqui depois do trabalho para assistir televisão e vejo notícia de assassinato aqui no bairro onde eu moro, na cidade vizinha. E aí se chama disso. Eu tive uma dificuldade no início com essa ideia de violência subjetiva, porque eu ficava pensando como é que é subjetiva e é um agente identificado que causa, né? Por exemplo, dois caras numa moto, aí chegam, descarregam a munição em outra pessoa que estava ali. Como é que isso pode ser subjetivo, né? Se eu estou vendo e ouvindo sobre isso. E aí é que está o segredo, né? Segundo o autor, porque vai gerar em mim a percepção de que eu estou numa sociedade que me ameaça, né? Num modelo de sociedade que me ameaça. Porque eu vou saindo aqui, saindo da minha casa, posso correr o risco de ser também abordado e tal. Então, essa dinâmica da subjetividade, a violência subjetiva, então, é aquilo que acontece nos arredores vai interferir na minha compreensão sobre o meu lugar nessa sociedade, né? Então, eu vou me ver sempre como alguém que está ameaçado. Então, seria essa dinâmica do subjetivo. E aí, meio-dia, 6, 7, a gente percebe essa violência ganhando cores quase de picadeiro, né? Como aquele programa que tem ali à noite do Siqueira, que ali é o ponto mais... Eu poderia dizer até mais alto desse, mas é o mais baixo dessa dinâmica de violência, né? É o mais baixo. E aí a gente vai percebendo isso, né? Que a subjetividade dessa violência é porque eu começo a me ver ameaçado em todos os lugares por onde eu estiver. Na ida para a igreja, na ida para o trabalho, na saída para diversão, por exemplo. Então, nesse sentido. Só que aí o autor vai dizer que a gente se perde nessa reflexão porque a gente começa a pensar, se tivesse mais policiamento, se tivessem mais presídios, o problema estava resolvido. O problema é a lei que é branda, o cara é preso hoje, é solto amanhã. Só que o autor propõe que a gente dê um outro passo, né? Que é o paradoxo, na minha opinião, é que ele está dizendo um passo para trás, que termina sendo um passo para frente, né? Eu dei um passo atrás, mas o passo para trás me dá uma visão melhor nessa leitura aqui. Porque é como se dissesse assim, ó, você está refletindo sobre os efeitos, mas está esquecendo da causa. E aí aparece a violência objetiva, né? Ele vai falar que essa violência objetiva tem dois formatos ali, né? Uma de linguagem, o simbolismo, o mundo simbólico da linguagem, e o outro é o que ele chama de violência sistêmica, né? E aí eu quero fazer um parêntese porque é muito interessante, porque no caso brasileiro, e aí a gente está trabalhando com um cara
ele é multicultural, né? Mas assim, ele é da Eslovênia lá. Ali é outra cultura, outra coisa. Mas aqui no Brasil a gente tem teóricos que trabalham essa dinâmica do que ele chamaria aqui de violência simbólica, né? Via linguagem. Tem a Djamila Ribeiro, tem a Lélia Gonzalez. E aqui no caso brasileiro, essa violência da linguagem tem a ver com aspectos de raça e tem a ver com aspectos de gênero, né? Então é interessante que aqui no Brasil essa violência simbólica apresentada por esse autor, ela ganha muito mais vida no sentido de que a gente vê isso com muita nitidez. Por exemplo, com expressões que remontam ao Brasil colônia, né? Remontam à escravidão. Então veja que são coisas que mantêm viva essa estrutura de exclusão e de violência, né? Sem a gente nem perceber. E aí que o autor vai ganhando mais força, né? Porque você nem percebe que você reproduz isso. E aí, por exemplo, quando a Dilma foi reeleita, né, para o seu segundo mandato, o mandato que não terminou, e também no primeiro, mas assim, no segundo ganhou mais vida isso, o ódio contra os nordestinos que teriam sido os responsáveis por essa eleição, né? Então veja que aqui é uma ordem simbólica, porque está no campo da linguagem e é um campo de violência que o autor apresenta como uma violência via linguagem, né? Você usa o poder do simbólico para agredir, para atacar. Por exemplo, quando o presidente aí vai dizer que foi num quilombola, não sabe nem o que tá falando, né? Fui num quilombola e vi lá um afrodescendente que pesava 7 arrobas, né? Esse tipo de linguagem é uma linguagem violenta, né? Quando eu digo que ele não sabe o que ele está falando, é quando diz que vai num quilombola, né? Porque não sabe o que é isso. Mas, assim, no sentido de usar uma medida de peso que é para animal e atribuir para uma pessoa, é um formato de linguagem extremamente violento, né? Como outros e outros que aparecem aí. Mas também esse último que a gente viu, do assessor que faz um gesto da supremacia branca, né? Então, é um formato de violência simbólica, né? Via linguagem. E aí, para ela entregar a palavra com essa provocação, eu acho muito interessante quando ele diz: e a violência sistêmica é o normal. É interessante porque, assim, o que está chamando de violência sistêmica, a gente vê o sistema estruturando a violência e a gente diz: não, mas isso é o normal. Por exemplo, o cara que vai para o trabalho no ônibus lotado. Não, mas isso é normal, isso é de todo dia. Então, veja que o sistema se articula de modo violento e a gente não percebe que essa violência é algo que se fortalece cotidianamente, né? Então, eu lhe entrego aí com essa provocação, mas apareceu uma outra aqui. Matheus Fernandes, a dinâmica do subjetivo, a inversão que Hegel mostra quando fala. Isso, pois é. Foi interessante porque quando eu peguei que eu disse assim, violência subjetiva. Tá, violência subjetiva veio automaticamente uma coisa. Quando eu fui ler era outra. Eu fiquei nesse meio embaraçado aí, mas a gente sai nessa ordem como o Matheus apresentou aqui. Apresentou muito bem, muito bem. E aí eu lhe entrego a palavra, professor. Um abraço para Matheus Fernandes, foi meu aluno lá em Cajazeiras, terminando agora o mestrado. Acho que essa semana que vem ele Olha aí, coisa boa. Vai defender lá a dissertação na UFPB. Um abraço também para a Lidiana, que está aí, e os que participam conosco desse momento assim, reflexivo, né? E é interessante que ele faz essa divisão entre violência subjetiva e violência objetiva, e dessa parte da violência objetiva, de uma violência simbólica, como você colocou aí, ligada à linguagem, e essa violência sistêmica. E é interessante que essa violência sistêmica, que seria a causa, né? Ou seja, o paradoxo, ele joga sempre muito com isso, né? Por causa da influência de Hegel e também por causa da influência de Lacan, é muito presente nos escritos do Zizek, é que aquilo que é objetivo é aquilo que realmente não se consegue enxergar, né? A não ser com esse passo atrás, que vai nos dar essa visão mais ampla, mas seria aquilo que não está à mostra, né? Ou que está à mostra, mas de uma maneira tão camuflada, né, que a gente não consegue perceber. Essa questão aí, quando se fala da questão da linguagem no Brasil, você faz menção ao racismo estrutural, né? Algo que está enraizado nos nossos comportamentos, na nossa linguagem. De alguma forma, é
é evidente, né? Para quem consegue dar esse passo atrás, como você disse, significa ir um além na visão, de alguma maneira é um passo à frente nesse sentido, nesse paradoxo. Mas é quase que se naturaliza, digamos assim, essa dimensão simbólica da linguagem, que é estrutural, e que isso vale também para a violência sistêmica, né? Quando você diz assim, que é uma coisa que quase que se naturaliza. Então, se naturaliza aquilo que é, de fato, a verdadeira violência que precisa ser combatida, né? E o que é o efeito dessa violência, que deveria ser entendida apenas como uma consequência ou como uma dimensão reativa, né? Se torna exatamente o alvo que deve ser combatido a todo custo, né? E há aí uma verdadeira, digamos assim, uma ação. E aí é onde a violência ela só aumenta e ela nunca diminui, ela vai aumentar, digamos assim, na ponta, no efeito, porque ela é cada vez mais robusta enquanto sistema, enquanto causa, né? E aí, quando eu me referi à piada que ele conta, né, exatamente dessa necessidade, porque, assim, eu acho que o livro é interessante porque é um convite a que nós paremos e reflitamos e que nós procuremos compreender essa causa, essa dimensão sistêmica da violência, essa verdadeira violência, essa violência que produz, né, a desigualdade. E o resto que vem, como eu disse, vai ser consequência, né? E aí ele diz, por exemplo, isso mexe também muito com o emocional, porque é muito mais difícil, por exemplo, ele diz, é muito mais difícil você torturar alguém, né, assim, concretamente, você torturar uma pessoa, do que você apertar um botão, né, explodir uma bomba que mata milhares de pessoas e você não consegue ver isso, né? Mas aí é claro que essa ação, digamos assim, de apertar o botão e de causar tantas mortes violentas, é uma coisa que não se consegue perceber da parte de quem tem esse gesto, né? É por isso que ele diz, a maioria não consegue perceber esse tipo de violência que consiste nesse gesto de apertar um botão, né, que produz tanta violência, né? Mas nós nos apegamos muito mais a uma cena, né, como disse você, de alguém que para numa moto e que assalta, que ameaça alguém com uma arma, porque ali nós estamos vendo, digamos assim, concretamente, algo que está tocando, que está afetando o nosso emocional. Então, há uma revolta contra esse tipo de violência que está na ponta, essa violência subjetiva, e, na verdade, nós estamos anestesiados em relação à verdadeira violência. Aí que eu acho interessante a piada, ele gosta muito das piadas, né? E aí ele fala lá da piada se conta estavam lá o Marx, o Engels e o Lenin, né? E aí perguntaram o que é que a Marx e a Engels o que é que eles preferiam, uma esposa ou um amante, né? E aí Marx, mais sério, vai dizer que preferia uma esposa, o Engels mais boçal, prefiro um amante, e o Lenin vai dizer, eu prefiro as duas, né? Porque quando eu estiver com a esposa, eu vou dizer, eu vou visitar a amante. Quando eu estiver com a amante, eu vou dizer, eu vou visitar a esposa. Mas, na verdade, nem foi visitar uma nem outra. Ele se recolheu para ir estudar, né? Aí quando ele fala que foi exatamente o que aconteceu em 1914, né? Uma tentativa frustrada ali do começo de fazer a revolução, e aí ele se recolhe 3 anos exatamente para estudar, e aí coloca exatamente assim, né? Estudar e estudar a lógica de Hegel, né? Para poder entender, né, o que é que está acontecendo, para que tenha exatamente essas bases para uma revolução que de fato aconteça e que se concretize. Então, acho que é nesse sentido, né? Quando se diz estudar, acho que a gente pode tomar aqui nessa live não apenas como algo puramente teórico, né? Que ele está colocando toda essa base teórica, mas essa necessidade mesmo de
de um parar para não cair muito facilmente, digamos assim, na armadilha da propaganda, né? Porque todos esses programas, na verdade, sensacionalistas, eles servem ao sistema, né? Eles servem ao sistema porque eles tiram o foco da verdadeira causa da violência. Uhum. Da violência em seu formato sistêmico, né? Porque a ideia da quebra da Exato. normalidade, né? É uma construção de forma sistêmica. A sociedade tende a ser violenta, é típico do sistema que seja violenta, mas a gente perde esse foco sistêmico e passa a observar simplesmente a dimensão subjetiva dessa violência, né? E aí eu vou trazer uma citação dele que está aí na página 26. Ele diz assim: é aí que reside a violência sistêmica fundamental do capitalismo, muito mais estranhamente inquietante do que qualquer forma pré-capitalista direta de violência social e ideológica. Essa violência não pode ser atribuída a indivíduos concretos e às suas más intenções. Ela é puramente objetiva, ela é sistêmica e anônima. Essa dinâmica de que essa violência sistema tem esse formato de anonimato, né? Você não consegue identificar de onde é que ela brota, né? Quem é o autor, vamos dizer assim. E parece que a percepção de não se encontrar uma autoria dessa violência sistêmica se deve ao fato dela ser inerente à própria dinâmica do capital. E aqui, a partir dessa citação, é que eu abro aquela possibilidade de um diálogo com o mal-estar na civilização, né? Não é a sociedade e o indivíduo em tensão. É o capital, sociedade, conduzindo o indivíduo por seus caminhos aí ao longo dessa história. Parece que, quando se fala de violência sistêmica, o Zizek quer desenraizar essa ideia de que o mal esteja ou no indivíduo ou na sociedade, né? Ele coloca uma outra linha que é justamente essa estrutura de capital, né? A sociedade construída à luz do capital. Porque depois de ler esse livro, eu até tive que corrigir algumas falas, porque eu falava assim, a sociedade capitalista, né? E aí depois lá na frente, no livro, ele vai na página 73, ele vai dizer, não dá para identificar uma sociedade capitalista, né? Uma sociedade do capital. Então é essa sociedade do capital que engendra violência e se mantém a partir de estruturas de violência, né? E é justamente aí que se encontra essa dimensão de dificuldade, né? Porque como é estrutural, como o senhor falou, a gente não consegue identificar um causador específico. Ela corre nas veias da própria estrutura de sociedade. Então. E tem alguns exemplos interessantes que ele coloca no texto que, digamos, ilustrariam bastante isso que você está colocando aí. Quando ele fala, por exemplo, do Leopoldo II, da Bélgica, né? E aí, digamos assim, que eles, de fato, há um verdadeiro saque, digamos assim, no Congo, né? E aí a exploração, e aí, de fato, o roubo. Mas aí ele vai dizer que o Leopoldo II é uma figura, enquanto pessoa, enquanto sujeito, é uma pessoa boa, admirada por muitas pessoas, né? Inclusive pela igreja, né? Porque, assim, inclusive oferecia recursos para minimizar, digamos assim, os desastres humanitários provocados, né, pela própria política da Bélgica no Congo, né, que é daí que ele vai tirar a expressão comunismo liberal, porque ele diz assim, eles tiraram tudo do Congo, produziram miséria e aí distribuíram com os belgas, né? Então colocaram em comum, digamos assim, a riqueza que eles tiraram exatamente dos outros. Mas é um sujeito, digamos assim, que é um sujeito sensível a essas causas, que dá uma ajuda, mas ele dá uma ajuda depois que ele produziu, digamos assim, a própria miséria, né? Ele usa muito a frase também do Bill Gates, né? Mas o que adianta tantos computadores se tem tanta gente ainda passando fome, né? E aí é como se fosse uma espécie de ironia, né? Como é possível isso, não só dentro da linguagem, mas dentro da própria realidade em que a linguagem se insere, né? E aí ele não está
intencionalmente falando com ironia, né? Mas aí esses grandes representantes, digamos assim, do empresariado mundial, dos grandes conglomerados, eles se envolvem em campanhas humanitárias. Eles fazem a citação de um que metade do tempo de trabalho do dia é exatamente com as questões da empresa, e a outra metade com questões humanitárias, né, para tentar aí dizer que o sistema ele consegue conciliar, digamos assim, o sistema funciona de tal maneira que ele consegue, digamos assim, explorar e tentar ser solidário com aqueles que são explorados, né? Provocar, digamos assim, desemprego e ao mesmo tempo ter uma linguagem de solidariedade. E eu estava me lembrando quando eu estava lendo isso ontem, porque teve sempre uma coisa que sempre me inquietou, sabe? Assim, algumas quando eu percebo assim, muita gente assim, com opinião quase que fechada sobre determinadas coisas, eu geralmente tendo a uma certa desconfiança, né? Mas desconfiança em que sentido? Eu vou dizer o que é que sempre me inquietou. E muitas vezes as pessoas trabalhavam e ainda trabalham, em algumas comunidades também, ligadas assim, com campanhas, né, em tempo de Natal, e campanhas para arrecadar alimentos, para doação a famílias que passam necessidades, e obviamente aí tem toda essa questão de expressão da solidariedade e tudo isso. Mas isso sempre me inquietou, né? E algumas vezes eu até dizia, esse é um gesto muito bonito, mas eu sonho com um dia em que a gente não precise fazer isso, né? Porque exatamente, eu acho que isso que o Zizek está dizendo, você encobre com um gesto pontual, né? Achando que está fazendo uma coisa muito interessante, mas às vezes você não pensa naquilo que está causando, que a questão seria a gente trabalhar de tal maneira que não tivesse gente que precisasse, né, que a gente fizesse uma campanha de arrecadação para fazer uma doação no Natal. E eu dizia, né, a mim mesmo, enquanto a gente estiver fazendo isso, que geralmente é entendido como uma coisa muito boa, significa dizer que nós estamos numa situação extremamente ruim. É muito ruim. Né? E aí talvez o paradoxo. É muito ruim ter que fazer isso. Né? Porque isso essas campanhas são um indicativo de que a gente vive numa sociedade em que as pessoas precisam ser ajudadas dessa forma, porque senão elas morrem efetivamente. Né? E aí, assim, às vezes se faz tanta propaganda dessas campanhas, né? Se faz os grupos que promovem, às vezes se colocam assim como grandes benfeitores da humanidade ou de parte da humanidade. Eu estou dizendo isso porque aí eu estou tentando elevar esse exemplo para a questão desses empresários que às vezes fazem grandes doações, né? É até irônico como a gente vê, por exemplo, propagandas de grandes empresas que precisam aí derrubar a mata, mas aí fazem a propaganda em favor do meio ambiente, né? Se fala de a empresa é socialmente responsável, né? Ou seja, muitas vezes explora os seus empregados, né? O salário não é um salário digno, e aí esse discurso de que é uma empresa socialmente responsável, então consegue, digamos assim, né? Atrair as pessoas, né? Quando, na verdade, elas estão produzindo toda essa situação que, em última instância, é uma situação de violência. E aí ele vai dizer, em algum momento, que se existe um inimigo hoje contra o qual lutar, né, o inimigo seria exatamente esses grandes empresários, ou esses homens ricos do mundo que oferecem dinheiro para amenizar os problemas humanitários, né? Ele joga com isso, né, que parece impactante, mas ele diz que esses são os verdadeiros inimigos, porque, embora sejam eles que façam grandes doações para minimizar o sofrimento, na verdade é a política usada por eles que está causando todo esse sofrimento, né? E aí é exatamente isso que faz com que, né, se coloque uma espécie de véu sobre essa violência objetivo, né? Enquanto sujeito, eles são bonachões, eles fazem isso, né? Mas para poder darem um pouco, eles tiram muito, né? É isso que ele está dizendo. Isso. E aí
Tem aquela frase do Dom Helder, né, que lembra um pouco desse. Quando eu falo de dar comida aos pobres, aí me chamam de santo. Quando eu pergunto sobre as causas, me chamam de comunista, tal. Mas é interessante perceber, invertendo um pouco essa citação aí do Helder, se você pegar os caridosos nossos aqui eu vou usar essa expressão, né, que é do Leonardo Boff, né, do grau zero da realidade, né, a gente, por exemplo, assim, a gente que se reúne para ajudar alguém na nossa rua, no nosso bairro e tal, na maioria das vezes, quando a gente diz, mas peraí, vamos discutir as causas, o que é que gera, por que é que isso é assim, esse assunto morre, né, esse assunto morre. De modo que essa ideia da caridade, inclusive isso aparece nos textos, em outros textos também do Zizek, é essa ideia de que o que está sendo chamado aqui de caridade não é caridade, não. Isso aqui é uma forma de manter as coisas da forma como elas são, né? E aí é interessante aqui, complementando um pouco do que eu estou falando, essa necessária apresentação do que ele fala de real e realidade, né? Porque ele fala, o que eu estou chamando de realidade é com base em Sim. Lacan, a realidade é esse contexto social dos indivíduos, suas interações com o capital, enquanto o real é aquilo que é ali mais abstrato, tal. E aí ele conclui de modo que eu acredito que esse seja um dos fundamentos para o entendimento do que seja a violência sistêmica, quando ele diz assim, é, a realidade, que é justamente esse mundo dos indivíduos, não conta. O que conta é a situação do capital. E aí a gente vê, ele fala, tem inclusive isso, né, de alguns países onde você vai ver que o povo vive na miséria, mas quando você vai ver os relatórios econômicos, não, tá bem, a economia tá bem e tal. Aqui no contexto de pandemia no Brasil, a gente vê isso também como exemplo, porque o discurso é, não, mas tem que salvar a economia para o povo não morrer de fome. Essa tensão, esse discurso que privilegia a economia é justamente um dos recursos para se manter essa violência que é sistêmica. E aí, quando a gente pensa dessa forma, a gente vai entender por que que ninguém se revolta com o fato de as pessoas ricas terem ficado mais ricas dentro da pandemia, o que é um absurdo por si só, enquanto os pobres ficam mais pobres. Ninguém se revolta, não tem um questionamento sobre isso, porque a lógica da violência sistêmica é a ideia de que isso seja normal, né? E aí eu lembro, o senhor falou, o senhor estava falando e eu lembrando que em 2008, eu vou falar isso porque o Zizek gosta muito disso, ainda bem, porque eu me sinto mais tranquilo, porque eu digo assim, bom, se o Zizek falou, eu posso falar também. O Zizek ali, o cara que é famoso e tudo, e que tem essa contribuição filosófica grande, fala, então eu falo. Em 2008, ele escreveu um texto sobre aquele filme Batman, o Cavaleiro das Trevas, né? Que ali é aquela tensão do Batman e o Coringa, é o segundo filme de uma trilogia, e aí ele diz assim, ó, é engraçado, né? Porque o cara se veste de herói à noite para combater o crime, mas durante o dia ele é um empresário que se mantém a sua riqueza justamente nessa estrutura de exploração, né? Mas é aqui que está a lógica do capital, né? Nesse exemplo que ele usa. Porque o cara que faz o possível combate à violência à noite é o que gera a violência durante o dia. É a mesma pessoa, né? De modo que não tem como a gente conseguir superar a violência a partir dessa lógica, que é a lógica que se torna comum, né? Como ele apresenta no livro aqui, no primeiro capítulo, quando ele fala do Davos e Porto Alegre, né? Ele vai dizer, não, isso Sim. aqui não vai dar encanto nenhum, né? Que é mais ou menos o que a gente falava na live passada sobre aquela história que se torna comum agora, esse discurso comum de um capitalismo humanizado, né? Como é que pode ser humanizado se eu vejo que o trabalhador ainda é muito mais explorado do que em qualquer outro tempo, né? Se no meio da pandemia a gente vê que a exploração se mantém, então como é que eu posso acreditar que possa existir uma humanização do capital? Mas quando a gente conversa com alguém que está propondo um capitalismo humanizado, ela vai dizer assim, não, é porque tal empresa doou 3 milhões, não sei para que causa ali, para o hospital. Sim, mas para doar 3 milhões ela deve ter ganhado pelo menos 10 vezes mais, ou 100 vezes mais, né? Que é o que ele está dizendo aqui, né? Que o que você está doando, você teve que tirar de alguém em algum momento, né? Então, eu acredito que essa dinâmica da violência sistêmica possa ser entendida a partir dessa perspectiva que ele fala, né? Ó, é a primazia do capital sobre o indivíduo, né? A situação do indivíduo, no fim das contas, ela não vai interessar. O
que vai interessar é como está a situação do capital. E aí é quando ele fala, que eu vou lhe entregar a palavra de novo, quando ele fala que é típico do capitalismo, então, essa dimensão de globalismo, tem esse aspecto global, mas ele não tem uma identidade específica, né? É de todo mundo e não é de ninguém, né? Porque, assim, o cristão, o budista, e aí o islâmico, a China, Cuba, Brasil, os Estados Unidos, todo mundo pode ser tocado por essa estrutura do capital, sem que a gente possa identificar uma identidade, né? Tanto é que ele usa a expressão destotalização de sentido, né? O capitalismo destotaliza, né? Para existir, ele tem que quebrar essas identidades, né? E é por isso que a violência serve como uma forma de manutenção da estrutura, né? Por mais radical e triste que pareça, essa estrutura só existe porque a violência é um dos seus recursos, né? E aqui eu vou lhe entregar a palavra com essa provocação, porque ele vai dizer que... deixa eu achar aqui onde é que está. Aqui podemos situar um dos principais perigos do capitalismo. Embora seja global, abrange o mundo todo, mas ele nega a maioria das pessoas em sua cartografia cognitiva, né? Ou seja, você não se percebe como parte, você é uma peça, né? Você não é importante, você é uma peça. E aí eu lembro daquela história do Kafka, né? Que o cara está preocupado porque virou uma barata, não vai poder ir para o trabalho, né? Não está preocupado com o que aconteceu com ele, está preocupado com o trabalho, né? Vai dificultar o trabalho, como é que vai ser? Então é por aí, para lhe entregar. A metamorfose, né? Justamente. Ele fala numa parte do livro, não sei se estou dando um salto aqui, mas de qualquer maneira, acho que o intento é esse, né? Mostrar uma chave que desperte o interesse aí pela leitura, mas em relação a isso que você está dizendo, ele vai falar, eu não lembro exatamente em qual parte, mas do espécie de nova mão invisível do mercado, né? Assim como falava Adam Smith, né? Na mão invisível, continuaria uma espécie de mão invisível, nesse sentido de que há um problema que é produzido, né? A causa de questões aí da violência e não se consegue identificar, né, o causador desse problema, né? Não se consegue identificar. Se nós fôssemos buscar, por exemplo, tentar encontrar uma pessoa ou outra que pudesse ser responsável por isso, né? Porque se conseguisse seria mais fácil, né? Bastaria de alguma forma, vou usar uma expressão violenta, eliminar a pessoa e aí os problemas estavam resolvidos. Então, assim, tem todo um sistema, mas eu acho que essa questão que tu colocas que é bastante interessante, ela talvez receba alguma luz do próprio Zizek quando ele trabalha um pouco da questão da política, né? Do que seria a política hoje, e a política hoje seria essa não política, né? Que a gente tanto percebeu, inclusive, no Brasil nos últimos anos, esse discurso de um não político que deveria assumir a presidência, porque aí resolveríamos todos os problemas do país, inclusive o problema de violência, inclusive o problema de corrupção, né, e problema de desemprego, que são todas questões de violência extrema nesse sentido, uma violência mais nessa perspectiva sistêmica, né, ou ligada pelo menos a essa dimensão objetiva da violência, e ele vai falar dessa questão da não política e da pós-biopolítica, né? Da pós-biopolítica. Eu acho isso bem interessante. Ele está dialogando aí com Michel Foucault. E aí, quando ele diz dessa não política, é interessante porque ele diz assim que nós vivemos numa época, e aí, obviamente, o sistema do capital tem tudo a ver com isso, né? Ele vai eu não, muitas vezes se diz que alguns economistas defendem, inclusive o paraibano, que foi ministro, não lembro o nome dele agora, mas daqui a pouco vai me vir em mente, que ele diz que o sistema, né, do capital, ele é permanente, nós teríamos chegado de alguma maneira, como diz o Fukuyama, ao fim da história, né, porque não tem mais nada de novo, né, o capitalismo é o que desvela, né, de forma absoluta, né, o ponto final da história.
E aí ele vai dizer que o capitalismo se mantém exatamente porque Maílson da Nóbrega, lembrei agora, Maílson da Nóbrega, ele consegue se adequar, né, a todas as situações. E aí eu não sei se é o sistema que se adequa a todas as situações, como se existisse uma situação que estivesse para além do sistema e o sistema se adequa a ela, como se existisse uma situação, digamos assim, separada. Eu discordo um pouco disso, né? Eu acho que é esse sistema, essa mão invisível que dita o ritmo, né? Que dita o ritmo, digamos assim, da história, mas ele vai dizer exatamente que nós vivemos nessa época de uma pós-política ou de uma pós-biopolítica. Isso se percebe, por exemplo, na falta, por exemplo, de uma reivindicação em relação à emancipação. Por exemplo, não se fala mais de emancipação na política hoje, né? Não existem movimentos que levantem bandeiras reivindicando, né, emancipação, reivindicando liberdade, né? E aí ele, inclusive, faz uma crítica à ideia de liberdade de Sartre, né? Quando ele vai dizer como é que é possível a gente falar de liberdade se a gente só tem entre escolher se manter no sistema ou ser violentado, né? Essa escolha que nós temos. Onde estaria, então, a liberdade? Ele vai falar também de movimentos de jovens estudantes na França em 2005, né? Relacionando com 1968, mas dizendo que são movimentos que explodem. Aí ele faz uma relação também com movimentos nos Estados Unidos, né? Dizendo que são movimentos que não têm uma bandeira, digamos assim, política, né? Que luta por emancipação, né? Mas às vezes são movimentos que procuram uma espécie de reconhecimento, e no caso da França foi porque o ministro disse uma frase que acabou, digamos assim, atingindo essas pessoas. Elas se sentiram ofendidas e elas foram para a rua por isso, né? Então ele diz assim, que de fato é o fim da política, porque a busca por emancipação, né, que seria, digamos assim, a verdadeira busca, que seria a busca por aquilo que tocaria essa violência objetiva, tocaria a causa de todas as violências, ela não existe mais, ela é diluída. Então, qual é o discurso da política hoje? É o discurso da tolerância, né? Da tolerância. Que é que todos nós nos encantamos com essa palavra tolerância. Eu gosto do Zizek por isso, porque ele de alguma forma, ele impacta com as suas frases, né? Todo mundo quer tolerância, mas o que significa essa tolerância na época política de hoje? A tolerância significa dizer que eu vou respeitar o outro, mas não entrar no mundo do outro, né? E que também eu quero essa tolerância do outro em relação a mim, ou seja, o outro não deve interferir no meu mundo, né? Isso significa dizer que é uma ideia de tolerância propagada pelo sistema, mas que de alguma forma isola os indivíduos de tal maneira que impossibilita, por exemplo, uma reivindicação conjunta, né, para exatamente perceber aquilo que você colocava aí. Como é que as pessoas não percebem, né, ou não se revoltam, ou não ficam indignadas, ou não são capazes de criar um grupo, né, para dizer que há algo de errado com o fato de, em uma pandemia, num país extremamente desigual, os ricos ficarem mais ricos e os pobres ficarem mais pobres, né? Veja só, o Zizek está dizendo que essa ideia de tolerância que nós tanto gostamos, ela leva a isso, né? Então, nesse caso, supõe precisamos precisamos de intolerância, né? Veja só, que o conceito de intolerância nesse sentido seria um conceito revolucionário, emancipatório. Mas o sistema consegue fazer isso, né? De tal maneira que esse discurso que estaria na boca de todo mundo, né, que é importante a tolerância para convivermos bem, na verdade, esse convivermos bem é de exatamente nos desarmarmos contra qualquer tentativa de gritar contra o sistema do capital. E aí a gente percebe que o que ele vai chamar de pós-política, né, ele usa essa expressão pós-política, ela pode ser usada para a gente entender esse esquema que elegeu o atual presidente nosso, né, quando fala sobre o pós-político, é a superação de toda
todo esquema ideológico, né? Não, é a velha política fica de lado, agora é uma outra forma de fazer política e tal. Termina sendo mais ideológico ainda, né? E aí eu vejo um alerta aqui nesse capítulo 2 que é quando ele fala que a supressão do ideológico no debate político gerou dois ramos, né? É a redução da vida humana à condição mais nua de vida, né? Que é aquele aspecto do homo sacer, né? A vida que pode ser sacrificada, embora seja uma contradição com o termo homo sacer, mas é a vida que pode ser desprezada. E do outro lado gerou um tipo de resgate, tentativa de resgate do outro vulnerável, né? E aí, de um lado, tem uma indiferença radical, que é justamente a vida que pode ser sacrificada. Por exemplo, aí tem essa sequência de feriados. Eu estava vendo hoje no jornal as praias do Rio de Janeiro, as ruas de outros lugares, assim, as festas e tal. Então, é a vida indiferente. É a indiferença em relação à vida do outro. E lá do outro lado a gente vê uma ideia de resgatar o outro que é vulnerável, mas sem consistência, porque a gente não mergulha na causa, né? É a ideia daquela assistência primária, a gente não mergulha no que poderia causar, então, causar uma virada, né? Então parece que a ideia desse capítulo 2 é revestir necessariamente de bandeiras que são ideológicas, não no sentido pejorativo, né? Como se usa hoje, infelizmente, mas revestir de ideologia mesmo o discurso político, né? E quando se reveste de ideologia, é abraçando essas necessidades de reflexões que o autor já está propondo aí nos encaminhamentos que ele faz do seu livro. A gente chegou em 1 hora, como o senhor tinha falado, mas eu queria fazer uma provocação, porque tem um termo aí que eu acho que valeria a pena uma palavra, que é justamente ele resgata uma expressão que pertencia ao Walter Benjamin, né? A ideia de violência divina, né? Que ainda aparece aí como a coroa dessa dinâmica de debate sobre violência, né? Então, Sim, como ele se apropria e relê esse termo, né? Essa expressão. vai aquela questão de 1 hora aí cai, continua ou não? Aquele Eu não tô negócio vendo o agora tempo. acabou, viu? Agora Acabou, foi? Tá pode bom, seguir. melhor, né? Melhor, melhor. Tem outras questões aí interessantes. Eu ainda gostaria de voltar um pouquinho mais aí eu, na minha fala, Fica eu à vontade, fica à já vontade. dentro também. Talvez essa questão da pandemia, por exemplo, no Brasil, seja a expressão nua e crua disso que você coloca, né? Dessa questão do Homo sacer, né? Da vida nua, um termo muito trabalhado pelo Giorgio Agamben, né? Filósofo Isso. italiano, né? Ele vai também, a partir de uma leitura também que ele vai fazer da situação do Holocausto, né? Daquelas figuras, né, que estariam desprovidas de toda dignidade, né? Aí estaria a vida nua. Inclusive tem um livro do Oswaldo de Acóia Júnior, não sei se a gente poderia até o final do ano pensar num encontro para falar sobre ele, que é sobre uma leitura de Agamben, e o título do livro é A Ética do Resto, né? Falar exatamente desse resto, eu acho bem interessante e provocativo o título. Depois eu posso te mandar aqui uma foto da capa, Certo. porque você me falou dessa questão da vida nua, e essa questão da ética do resto é bem interessante, né? Falar da ética exatamente em relação a essa vida desprovida de dignidade, ou essa vida nua, e aí até se pode perguntar o que seria esse resto nos dias atuais, né? Enfim, essa é já uma provocação antecipada para nós mesmos. É, Uhum. mas aí eu acho que a pandemia seria essa expressão, porque você tem, por um lado, é o discurso, né, que é um discurso, inclusive, embutido em nós, na cultura cristã, e até numa visão humanista, né, do valor da vida humana, né, ao mesmo tempo, não são, digamos assim, não são uns que de um lado estão a favor, digamos assim, da defesa da vida, e outros que estão contra, né? É como se fosse algo que acontecesse dentro da mesma compreensão de um determinado sujeito, né? Ao mesmo tempo, Isso. defende a dignidade da vida, a sacralidade da vida, e ao mesmo tempo é indiferente à vida, né? E aí a gente pode pensar no Brasil, porque assim,
se diz um país religioso, né? É um país cristão, e aí são mais de 300 mil mortes, eu acho que mais de 307 mil ontem. Ontem também recorde de morte, né? Em 4 horas, 3.650 mortes. É muito morte, sim, num dia só, né? E aí é de fato a vida nua, né? A vida que é sagrada, mas ao mesmo tempo que está abandonada, desprovida de toda a sua dignidade, está largada, né? E largada por causa de questões ligadas aos sistemas, à política econômica adotada, né? E aí, assim, é claro que não resta dúvidas de que muitas destas mortes, elas são de responsabilidade do tipo de política adotada pelo governo central. E aí nós nos perguntamos, né, num país com tantos cristãos, né, num país que fala tanto em Deus, que fala tanto em defesa da vida, nós não assistimos, digamos assim, uma indignação que seja capaz de transformar essa situação, né? São indignações subjetivas nesse sentido subjetivo mais do sujeito que expressa a sua indignação nas redes sociais, e aí nós temos, digamos assim, uma soma numérica de muitos indivíduos que falam, né, a partir dessa indignação, mas que essa soma não acontece porque nós não transformamos essas individualidades numa unidade capaz de ressoar, né, um discurso que fosse impactante no sentido de promover alguma transformação. É uma espécie de letargia, é uma espécie de indiferença, né, que consegue estar conciliada com a sensação de indignação. Realmente é um fenômeno que precisa ser visto a partir de um passo atrás, como diz o Zizek, né? Estudar, estudar, estudar para compreender todas estas questões. Em relação ao Walter Benjamin, que ele cita, eu acho que umas 2 ou 3 vezes ao longo do texto, né? Inclusive, eu lembrei também, acho que você já tinha provocado uma outra vez, da possibilidade da gente fazer também um encontro aqui sobre, acho que o Anjo da História, do Walter Benjamin, né, para estudar. É bem interessante, ele é muito citado, e essa questão da violência divina. Ele fala, se eu não me engano, aí você pode corrigir também se eu tiver, mas acho que ele faz menção ao livro ao filme Psicose, do Alfred Hitchcock, né, de uma cena lá que alguém assassina, e teria, digamos assim, uma primeira imagem da câmera que se viria a imagem de cima, é como se fosse a visão de Deus sobre tudo isso, né? Essa visão total, e depois a percepção daquele que é assassinado, essa visão a partir, digamos assim, do contato com o resultado dessa violência, né? E eu acho que nessa imagem dá para ilustrar bem aquilo que ele coloca no início do livro, talvez essa relação com essa violência, entre essa violência de caráter objetivo, né, desse olhar de cima, né, a partir dessa que ele chama de violência divina, que não se conseguiria então perceber, e essa percepção da violência como consequência, né? Ele traz isso aí, e eu acho também interessante, não sei se já está mais na parte final do livro, que é quando ele vai citar a questão de Jó, né? Eu achei bem interessante ali, a questão do sentido e dos 3 teólogos, e aí ele faz um paralelo, acho que com Freud, né? Com o sonho de Freud sobre a injeção de Irma e os 3 médicos. Aí ele vai dizer que é exatamente a mesma coisa, né? Eles vão dizer, os médicos vão dizer que quer dizer, Freud ficou assombrado no sonho com, acho que uma marca, né, na boca, digamos assim. E aí eles vão dizer que não existia nada ali na injeção, não tinha nada de contaminação, né, exatamente para amenizar, digamos assim, esse trauma, né, ele fala, acho que isso, amenizar o trauma. Assim como em Jó há o discurso dos 3 teólogos, né, que vão tentar mostrar
algum sentido, né, naquele sofrimento de Jó, e aí ele vai dizer que a grandeza de Jó significa, não, talvez não exatamente a fé de Jó, né, mas exatamente expressar esse trauma, né, expressar essa falta de sentido, né, nessa aposta que é colocada ali no livro de Jó, para que ele prove, digamos assim, a sua fé. Eu acho que ali tem, nessa parte do texto, tem coisas bastante interessantes, né, assim, até para uma discussão longa, né, sobre essa questão do sentido, essa questão da falta de sentido, e relacionando isso com o que ele vai chamar dessa violência divina. Mas você poderia, assim, completar? Eu não sei se é exatamente isso, mas eu acho que tem essa cena do... Quando eu leio muitas coisas, às vezes fico confundindo mais do filme Psicose, do Alfred Hitchcock, né? Eu acho que é esse livro que ele apresenta. Ele usa essa cena justamente para abrir o capítulo onde ele faz esse paralelo, né? Hitchcock e Benjamin. Aí depois ele fala do anjo da história, e aí ele descreve. E depois de descrever, ele comenta: e se por acaso a violência divina fosse a intervenção desse anjo, né? Mas assim, parece que o termo violência divina aqui é no sentido de que algo superior que se impõe, que a gente acolhe, né? A gente acolhe porque parece que é algo contra o qual a gente não vai encontrar força para explicar e nem lutar. E aí é interessante porque a perspectiva do capital se apropriaria dessa expressão, porque a estrutura de violência é algo que está acima, e é como se a gente participasse desse jogo, e de alguma maneira é como o senhor já falou sobre a liberdade, né? Ou o que é que você vai escolher? Ser violentado pelo sistema ou ser violentado servindo ao sistema, né? Então, de qualquer forma, a violência vai aparecer deixando essa marca. Mas eu também considero interessante esse termo violência divina, porque, claro que aí não está muito... Quer dizer, embora ele mencione, mas é interessante a gente fazer esse paralelo mais por aqui, né? A ideia do discurso religioso, porque nas próprias escrituras essa violência está justificada, né? Porque o povo hebreu, inclusive vai ser o Sábado Santo, né? Uma das leituras cantadas no Sábado Santo, o povo se alegra porque atravessou o mar a pé enxuto e contempla os corpos dos soldados, né? Então, assim, essa violência divina que liberta uns, desintegrando outros, né? Então, essa chave de leitura da violência divina caberia nessa estrutura do capital, né? Alguns vão ser priorizados a partir da extinção de outros, né? Está justificada, então, num nível superior aos seres humanos, no nível superior aqui de consciência, pelo menos, está justificada, então, a estrutura de violência, né? E daí a ideia do homo sacer, né? Eu não tenho como lutar contra isso porque parece que a vida é essa. Justamente esse é o triunfo dessa dinâmica, né? A violência parecer irrefreável e incapaz de ser interpretada na totalidade pela condição humana, né? Eu tenho que aceitar que a vida é essa mesmo assim. Isso a gente vê no discurso oficial aí, quando chega numa quantidade de mortos, o presidente diz: eu não sou coveiro, a vida é assim, vocês vão chorar até quando? Então veja que é isso que apareceria como essa dinâmica de violência que justificaria todas as atrocidades, né? Inclusive o Zizek tem uma citação nesse livro que ele vai dizer que é a metafísica do capital que impõe tanto as conquistas quanto as tragédias dentro da realidade, né? Dentro da realidade. Então a violência divina atrelada a essa dinâmica de capital. Já o Benjamin, eu acho que poderia ser tem o Anjo da História e tem também o Capitalismo como Religião, que eu acho que seriam textos muito interessantes para a gente trazer aqui. Só que aí tem uma pergunta aqui que apareceu, que é uma pergunta daquelas... Sim, eu vou mencionar que o livro é Por uma Ética da Vergonha e do Resto, Oswaldo Giacoya Júnior, né? Aqui, pronto, a Ana Cristina perguntou. Pronto, tá por aí. Há reflexões acerca de como sair dessa letargia? Essa é a pergunta da Celda Rejane. Essa pergunta aí é um mundo, né? Eu penso que, assim, isso que você coloca aí está até relacionando também com a pergunta, né, de uma violência divina, no sentido de que é um esforço de justificar algo que nos transcende, e aí contra
uma realidade que nós não poderíamos lutar porque assim, as nossas forças elas não seriam suficientes, né? Eu acho que atrelado a essa ideia do que se chama de violência divina, está também uma leitura, digamos assim, histórica e cultural, daí a importância do Walter Benjamin, nessa imagem que ele traz do anjo, né, que é baseado numa pintura, né, que ele contempla desse anjo, que ele vai chamar de anjo da história, e esse anjo que olha para trás, né, ele olha para trás, embora há um vento que sopra, digamos assim, na direção do futuro, mas esse anjo está olhando para trás. E o que é que ele vê olhando para trás é exatamente uma história de violência, né? Ou seja, a história humana ela é um acúmulo de violências. O ser humano ele é continuamente violentado, né? Até tem essa imagem, a partir do que você mencionou aí, desse olhar de cima, e aí a gente também pode relacionar, inclusive, com o que eu lembrei aí do filme do Hitchcock, né? Esse olhar de cima da câmera, mas esse olhar de cima também do anjo, na medida em que o vento sopra e ele continua olhando para a história, né? E de costas, digamos assim, para o futuro, né? Talvez também uma crítica à ideia de progresso, né? Porque por trás de toda essa ideia de um progresso na história, o que se acumula exatamente esse tipo de violência. Ele fala de um acumulado de violência, como se a gente pensasse num amontoado de coisas, né? Que quanto mais se amontoa, mais vai se elevando e se aproximando, digamos assim, do alto, né? Então, essa imagem do anjo que vai, digamos assim, sendo soprado, né, na direção do futuro, mas que de alguma forma esse futuro, esse progresso, ele vai sendo feito também por esse acúmulo de violência. E aí talvez poderíamos, eu estou pensando aqui, dizer que teria tanto uma espécie de violência divina nesse sentido que você está colocando, não tanto uma intervenção violenta divina para acabar com a violência, mas uma violência divina no sentido de algo que transcende essa violência objetiva do sistema do capital que nos transcende, contra a qual nós não temos força, né? Ou seja, o embate ele é desigual e nesse sentido ele seria inócuo, né? Mas poderíamos dizer que há tanto uma justificativa, digamos assim, para a violência, porque ela seria transcendente, né? E eu imaginei, quando você estava falando, eu pensei na questão da monarquia absolutista lá, né, que era justificada pelo direito divino, e o Hobbes vai escrever o Leviatã para defender a monarquia absolutista, só que agora dando uma fundamentação mais no direito divino, mais na própria razão, porque é melhor sermos súditos e obedecermos ao rei do que termos a vida sempre ameaçada, como ela acontece no estado de natureza. Enfim, todo aquele contrato social que o Hobbes faz, mas dando uma justificativa agora racional. Então é como se existisse uma justificativa racional, no sentido de que a história, ela ratifica isso, né? Existe uma justificativa transcendente, divina, porque é algo que nós não podemos vencer de alguma maneira. Por quê? Porque nós combatemos a violência na ponta. E quanto mais combatemos a violência na ponta, mais nós estamos sendo violentos, no sentido de que estamos reproduzindo a violência, né? Aquele texto que você fez menção, eu encontrei aqui, da questão da caridade, é interessante. Esse paradoxo assinala a triste situação em que nos encontramos. O capitalismo atual não pode se reproduzir por conta própria. A caridade extraeconômica se faz necessária a fim de manter o seu ciclo de reprodução social, né? Então, esse combate à violência na ponta é como se fosse uma espécie de caridade que só vai alimentando o sistema do capital. Em relação à pergunta aí, talvez esse seja o nosso grande dilema, né? O que fazer para sair dessa letargia. Aí se tem vários tipos de leituras, né? Existe aquela leitura de que a história, de alguma forma, ela tem os seus ciclos e ela se impõe, e aí nós teríamos talvez um ciclo de indiferença e talvez depois um ciclo talvez de luta e de emancipação, né? É uma espécie de leitura da história, porque parece que, digamos assim, nós não temos força contra os acontecimentos, é um tipo de história, né? E
sei lá, se poderia fazer uma espécie de leitura também de uma espécie de um certo cansaço em relação à política, que é o que interessa ao sistema na atualidade, que é isso que o Zizek está chamando de uma pós-política. Se nós estamos numa pós-política, não existe mais interesse pela ideia de emancipação, não existe mais interesse pela ideia de liberdade. O interesse é pela tolerância, no sentido que eu coloquei, o interesse é que eu esteja bem no meu mundo, que eu consiga sobreviver e que eu dê conta das minhas demandas. Então, como isso está introjetado, é como se dissesse, o próprio sujeito não tem interesse, né, em um tema que seja um tema transformador, que seja um tema emancipatório. Isso é produzido exatamente pelo sistema do capital, né? Onde é o local onde os sujeitos se sentem seguros, se sentem bem em alguns momentos. Talvez no que se chama da catedral moderna, né, que seria o shopping, né? Onde é o lugar da violência? É a periferia, são as favelas. Então, eu prefiro estar no lugar em que eu esteja acomodado e é melhor que eu não me envolva com causas sociais, porque isso vai demandar um esforço e o que o sistema mais propaga é que nós tenhamos o máximo de bem-estar com o mínimo de esforço, né? Eu acho que tem tudo a ver, assim, essa pergunta é muito interessante e de alguma forma a gente encontra uma pista no Zizek, né? A gente não tem uma resposta porque a gente não quer ter uma resposta, porque uma resposta nos envolveria nessa luta, a gente não quer lutar. Mas e se a gente não quer lutar, é exatamente o sistema que introjeta em nós, esse não querer lutar. Isso é essa metáfora da violência divina, né? Porque quando se fala que é interessante porque o que se chama de violência divina parece ser também um esquema de antiviolência, né? Tem essa dinâmica também, pelo menos na leitura que o Benjamin faz, tem essa dinâmica de antiviolência. Mas aí quando o Zizek comenta, ele vai dizer que é o seguinte, essa ideia da violência divina se opõe inclusive ao direito, né? Então é uma margem ali de uma violência que seria permitida, né? No caso, a gente vê isso como uma das formas de manutenção dessa estrutura, né, de sociedade mesmo. E aí é uma pergunta muito séria nessa daí, o que é da letargia, inclusive o Zizek comenta, né? As pessoas estão meio que dopadas, é preciso acordá-las, tal. Eu vou evocar aqui as palavras do autor no finalzinho, o último parágrafo, inclusive, do livro dele, no fechamento mesmo. Se por violência entendermos uma alteração radical das relações sociais de base, então, por mais insensato e de mau gosto que pareça dizê-lo, o problema dos monstros históricos que massacraram milhões de seres humanos foi não terem sido suficientemente violentos. Por vezes, não fazer nada é a coisa mais violenta que temos a fazer. Eu quero começar com esse primeiro parágrafo, né? O que a gente compreende como violência talvez precise ser revisto. E aí, talvez, se a gente conseguir revisar o nosso conceito de violência, porque a gente está entendendo violência como uma quebra da ordem. E o autor passou o livro todo dizendo o seguinte: a violência é a própria ordem dessa estrutura de sociedade. Então, virar essa leitura sobre o que é violência no nosso entendimento, eu acho que seria o primeiro passo desse processo de despertar, né, para sair da Matrix, vamos dizer assim. Talvez o autor esteja dizendo, pelo menos na interpretação que eu dou, o autor está dizendo o seguinte: o problema é o que você está chamando de violência. Eu acho que começa por aí uma reflexão interessante. Você está acreditando que violência é quebrar a ordem, e eu estou dizendo que a ordem se monta a partir da violência. Então você está lutando contra uma desordem que, na verdade, é inerente à própria estrutura. Então eu acredito que, de maneira bem simples e sem querer dar uma resposta mesmo assim, mas eu acho que esse seria um primeiro passo. Revisar o que a gente está chamando de violência. Aquele assalto que acontece na sua rua é simplesmente um dos muitos formatos dessa violência que é de ordem estrutural. A gente vê a própria estrutura de sociedade projetando violência. Não é uma quebra de ordem, né? Até porque a ordem é excludente e violenta em si. Então, eu acho que aqui seria um caminho interessante para abrir uma reflexão posterior, né? Pelo menos aqui seria o que eu arriscaria.
É exatamente isso. E aí tem toda a leitura política, porque nós introjetamos essa ideia de violência, como você colocou aí precisamos rever. Nós introjetamos a ideia de ordem, né, Isso. de normalidade, a tal ponto de pensarmos o seguinte: se não houvesse assalto, né, se não houvesse assassinatos, teríamos resolvido o problema da violência, né? Ele está dizendo não. Essa ordem aí que a gente está pensando como ordem, como, como passividade, como estrutura pacífica, é a verdadeira violência, né? Isso que você diz, essa ordem que a gente pensa, ela está montada sobre a violência, ela se sustenta nessa violência, né? Talvez a violência mais emancipatória, né? E aí eu estou usando esse termo, e talvez sendo retrógrado, né? Ou antigo, porque não se usa mais, digamos assim, estou sendo um pouquinho irônico, mas a verdadeira violência emancipatória seria exatamente uma violência contra a ordem. Justamente. Isso que é um cara sempre atual, então desafiador. Inclusive, sábado passado foi o aniversário dele, né? Então, Pô, eu não tá aí sabia. em plena atividade aí, produzindo. Tem um texto interessante, a gente já vai caminhando então para a reta final. Tem um texto interessante, como as coisas, como o Zizek vai sendo atual, né? Tem um texto do Leonardo Boff, que o título é um livro, né? O título é mais ou menos assim. Ele está dizendo que o Covid é um ataque da Mãe Terra. Ele faz uma leitura, né, de que a natureza Uhum. se rebelando e tal. E aí tem um texto do Zizek lá do outro lado que ele vai dizer assim, ó, então alguém comenta, não estou dizendo que ele leu Leonardo, né, mas como as coisas vão se conectando. Alguém comenta que o Covid é uma resposta da Terra nesse esquema New Age, né, tal. Mas não, é o que tem de mais materialista, é o materialismo mais bruto do capital, né? Então, assim, é alguém que está tocando vários assuntos, né, e inclusive debatendo com outras linhas de pensamento, então é alguém que vai merecer sempre uma É, atenção no espaço, né? ele produz muito, né? Impressionante. Eu É, pergunto como é que é. tem tempo para escrever tanto e sempre Ah, atual. mas aí eu fui Da ver isso aula, daí, né? ele comentou que desde que a pandemia começou, ele tem uns tiques, né, de ficar passando a mão assim no nariz e tal. É, E aí ele comentou que a esposa dele disse, ó, agora que tá na pandemia, se você sair, você vai adoecer, então vai ficar em casa, pronto. E aí ele disse, tá bom, eu vou ficar em casa. Aí ler e escrever, só isso. E dando algumas aulas aí pela internet, né? Algumas palestras pela internet. Tem um videozinho dele na internet, no YouTube, comentando isso, né? O que é que ele tá fazendo na pandemia. E é não. engraçado ele dizendo, se eu saísse, eu me contaminaria. Então eu tive que ficar em casa mesmo. Inclusive, ele tem um Então a livro gente sobre agradece. pandemia, né? Opa, Sobre a. tem Ele, a pandemia e a reinvenção do comunismo, né? exato. Justamente. É o livro mais recente. Então Eu é lhe isso, agradeço mais uma vez esse Maurício. convite. A gente agradece. Aí lembrando para o pessoal que esse livro você pode encontrar ele em formato impresso normal, mas você pode encontrar ele também em PDF. É só colocar o título na internet que você encontra, Violência, 6 reflexões laterais, Slavoj Zizek ou Zizek, e você encontra ele em PDF. É engraçado porque no português de Portugal ele está assim, 6 reflexões marginais. Aí a violência da linguagem, né? No Brasil virou É, seis reflexões laterais, né? Para evitar o. marginal no Brasil. É um país violento, né? Um país violento. Então aí fica aí essa indicação. Lembrando para vocês que esse vídeo vai ficar disponível aqui no meu Instagram. E aí o professor Maurício já vai aí pensando o que é que a gente vai trazer no mês de abril. Então, minha gratidão, professor, é sempre uma alegria. Eu sempre saio mais rico desses encontros aqui. Para mim é sempre uma satisfação estar partilhando com o senhor desses momentos por aqui. E Eu também amigo. agradecer a quem passou por aqui. Ana Cristina é psicóloga, Ah, que estudou legal. comigo. Eu fiquei muito feliz que ela disse assim, eu comecei a ler o Zizek por sua causa, você indicou, eu fico muito feliz, é uma leitura boa. Então, aqui também o pessoal que foi passando, o pessoal que vem depois, a gente agradece a participação de vocês.
Sempre. Lembrando que os livros que a gente vai trabalhando, eles estão aí também disponibilizados no meu Instagram. Tem um link para você ter acesso a todos os vídeos que já foram produzidos, que eu tirei eles daqui do Instagram e joguei no YouTube, né, para ficar mais liberado esse espaço do Insta. Então, está disponível aí para todo mundo. E aí a gente agradece ao professor Maurício por essa grande participação e aula, né, que ele deu aqui para nós hoje. Eu que agradeço pelo convite e aprendo muito mesmo com suas reflexões, com as provocações, né? As provocações inquietas, porque levam a gente a pensar e a ver coisas que, na simples leitura que a gente faz, a gente não consegue ver a partir do mundo da gente, né? E aí é muito interessante esse diálogo e essa partilha, né? Muito obrigado mais uma vez e a gente vai continuando com o projeto, né? De Isso cada aí. mês, sempre geralmente no último sábado, né, de cada No último mês, para ficar sábado, sabendo às às 10 da 10 horas. hora, né? Isso. E Pronto, aí, lembrando abraço. para vocês que quem puder ficar em casa, fique. Se precisar sair, lembrar de máscara, álcool. Vamos aproveitar esse momento de isolamento tão necessário que a gente possa aproveitar com a família, possa se cuidar mais, porque cuidando da gente, a gente vai cuidando também dos outros, né? E aí é o que a gente pode fazer nesse momento. Então, se puder, fique em casa, tá certo? Então, um abraço para todo mundo, um final de semana bem sossegado e a gente se vê por aí. Valeu! Valeu, valeu, abraço.